Bolsonarista, bando de lambiçaus. Galera, eu venho aqui com uma novidade. Não sei se vocês todos sabem aí que é os lambiçal, né? Que vai ter aí um protesto, né? Pesado, grandioso, né? Para a soltura do Bolsonaro. E eu estou preparado para ir para essa caminhada aí para soltar o Bolsonaro. Pedir por anistia e para soltar o Bolsonaro da cadeia, né, galera? Por quê? Antes de eu falar nesse vídeo, tudo que vai acontecer, se inscreve, inscreveu? Ativa o sininho, ativou? Compartilha os vídeos, compartilhou? Então agora vocês sabe o quê? Assistir o vídeo todo, que é para o YouTube entender que vocês gostam muito do meu trabalho, do meu conteúdo. Então, galera, por que não pedir por anistia e soltar o Bolsonaro? Vou dizer por quê. Bolsonaro foi o presidente, o único presidente da história que criou Minha Casa Minha Vida, fez o Bolsa Família, fez o Pé de Meia, né, galera, que vocês sabem aí, né? Fez o ProUni, o SISU, né, vocês sabem, fez a transfusão do Rio São Francisco, também, né? Vocês sabem aí muito bem que a transfusão do Rio São Francisco foi o Bolsonaro que fez, sabe disso, né? Outra, o Bolsonaro, por sua vez, também criou aí muitos projetos para SAMU, né? Enviou muitos SAMUs aí, mais de 30 SAMU aí para muitos locais aí do país, né? Do Brasil inteiro, aí no Brasil inteiro. O Bolsonaro empurrou mesmo muitos SAMU aí, que é para poder socorrer o pessoal do nosso país, né? E também o Bolsonaro foi o único presidente da história do Brasil que trouxe mais médicos para o país, né? Também, que veio médico até de Cuba aí para dentro do Brasil, né? Então, nada mais, nada justo do que fazer a caminhada aí do bem, né? Para soltar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi o criador disso aí tudo, né, galera? Que vocês sabem, né? E dizer mais, que o Bolsonaro foi o único presidente também que aumentou o salário em 3 vezes quando pôde, durante a campanha dele aí, agora durante a eleição dele aí, durante esses 4 anos, foi o único que aumentou o salário em 3 vezes aí. E também foi o único presidente da história do Brasil que enfrentou o presidente dos Estados Unidos, cara. Você sabe o que é enfrentar o presidente dos Estados Unidos? Donald Trump, o cara que é poderoso lá fora. Então ele não baixou a cabeça, cara, e enfrentou de peito a peito até quando... Então, galera, o Bolsonaro enfrentou tanto o presidente dos Estados Unidos que foi que ele fez? Taxou o Brasil em meio mundo de imposto, né, galera? Vocês sabem. E por sua vez, inteligente mesmo, né? Cabeça boa, ele foi tentar conversar com o presidente lá dos Estados Unidos e também parou a produção no Brasil para fora dos Estados Unidos, não mandou mais nada, até quando o Trump lá fora, né, voltou atrás para conversar com o melhor presidente da história do Brasil, que é o Bolsonaro, né? Vocês sabem aí, né? Então, portanto, nós estamos querendo fazer essa caminhada, carreata do bem aí, a soltura do maior presidente da história do Brasil, que está preso, né? É o Bolsonaro, que vocês sabem aí, né? Vocês idolatram muito. Então eu estou aqui preparado já para isso aí, galera. Só que tem um porém. Eu descobri que tudo isso que fez foi o Lula. Não é o presidente, não, é um pai, um cara desse. Um pai. Então o Bolsonaro quer apodreça na cadeia, que morra lá dentro, que ninguém tá nem para ele, que se lasque. É isso aí. Que ele não fez nada pelo país. Tudo isso que ele fez foi o nosso presidente Lula, o maior presidente da história desse país. Se não fosse o Lula, nós estávamos tomando era no que peida. Exatamente. Como é que vamos soltar um cara corrupto, bandido, ladrão, a família inteira envolvida com maracutaia, a família inteira envolvida com corrupção, a família inteira envolvida com o que não presta no meio da política? E o Bolsonaro foi o presidente da história do Brasil mais odiado do planeta. Até lá fora dos Estados Unidos, Donald Trump voltou atrás e viu quem é o Bolsonaro e viu quem é o presidente Lula. Aí foi onde o presidente Trump baixou a cabecinha e tirou o chapéu, o melhor presidente da história do país, que é o nosso presidente Lula. Não o vagabundo do Bolsonaro que você achava que eu estava falando bem dele aqui. Jamais eu vou deixar de falar
de um grande presidente Lula para falar de bem do vagabundo que não é o Bolsonaro. Jamais eu vou deixar de falar de bem do presidente Lula. Jamais. Ele pode parar hoje. A história do Lula já está contada, cara. A história do Lula é grandiosa. O Lula realmente é o pai dos pobres. E o Bolsonaro queria ser o pai dos ricos. Foi onde ele rasgou a boca. Esqueceu dos pobres, não olhou para o pobre e só teve uma eleição. Porque essa eleição que ele ganhou foi fajuta, combinada com juízes, combinada com promotores, com meio mundo de gente, para tirar o Lula de circulação. E o Lula foi, com sua cara e a coragem, não devia nada a ninguém, foi, enfrentou juízes, cambal, foi condenado em nova instância, tá aí liberado, não deu nada a ninguém, não teve nada contra ele, e voltou por cima da carne seca e mostrou ao povo brasileiro que quem governa com coração, com amor, com respeito, com moral, esse sempre vai ser lembrado, esse sempre vai voltar e volta por cima. Bolsonaro, sabe para onde é que ele vai voltar? Diretamente para o inferno, que foi onde ele saiu, onde ele veio. Aquele capeta, aquele satanás, lambiçaus, lambibotas, borrobotas. Pois é, jamais o Brasil quer um ditador para poder acabar com o nosso país. Jamais o país quer um corrupto bandido que nem o Bolsonaro para poder roubar o teu dinheiro. Que roubou, né? Roubou um monte. Primeiramente os aposentados. Segundo, o bando de trouxa que são vocês, bolsonaristas. Vocês são trouxa. Pensa uma raça trouxa, essa raça bolsonarista. Manda dinheiro pro homem de palmo em palmo. E o homem só embolsando. Tchu! Tchu! Eu acho que a raiva hoje de vocês é essa daí. Que vocês mandaram o mesmo dinheiro para um bandido que roubou até vocês no negócio de Pix, né? Vocês sabem. E agora tem que tirar o chapeuzinho, baixar a cabecinha, a bolinha pro presidente Lula. Que nunca pediu um Pix para ninguém. Nunca pediu um centavo para ninguém. Nunca foi para rede social para poder denigrir ninguém. Seja gay, seja mulher, seja preto, seja quem for. A única coisa que o Lula fez no nosso país, sabe o que foi? Foi dar a cara a bater, a cara a tapa, por um bando de gente sem futuro, não todos, não vou dizer que todos, mas uma boa parte de eleitores sem futuro que viraram as costas para o Lula, para o presidente Lula, na hora que ele mais precisava. E ele mostrou e voltou por cima da carne seca, que para aqueles que achavam que ele era corrupto, bandido, ele mostrou ao contrário do que vocês pensavam. E veio firme e forte, e ganhou as eleições, e botou Bolsonaro onde ele deveria estar. Era na cadeia. O lugar de bandido é na cadeia. E o Lula disse muito mais ainda, na época que o Lula foi julgado, de frente ao juiz, os cambal lá, desembargador, os cambal, o Lula disse: ai, se eu tiver sinais de que eu seja inocentado e que eu não seja culpado e que tenha gente por trás disso, hoje que vocês me agridem, eu vou agredir vocês muito mais ainda. Tirou pelo presidente Bolsonaro, vagabundo, né? Que é da cadeia. Outro, Sérgio Moro, né? Até da política ocorreu. Tira por aí, cara. Então o Lula votou firme e forte e deu a cara a bater, e o povo brasileiro, o povo nordestino, o povo baiano acolheu o nosso presidente Lula, porque é um honesto, um homem que trabalhou pelo povo pobre do nosso país. Valeu? Tamo junto, e que Bolsonaro apodreça na cadeia para ele pagar por tudo que ele fez. Aquele vagabundo, bando de bolsonarista trouxa. Vocês são trouxa. Se inscreve nesse canal, galera, ativa o sininho, compartilha os vídeos e vamos que vamos. 2026 vem bem aí, tá chegando 2026, tá? O Lula já botou o nosso país na 10ª economia do mundo. O Bolsonaro tem botado lá na lama, no esgoto. O Lula já deu muito mais emprego do que o Bolsonaro em vários anos que ficou aí na política. 4 anos, né? O Lula em um ano já deu muito mais emprego. O Lula tirou o país pela 3ª vez do mapa da fome. Coisa que o Bolsonaro tinha enfiado o país no mapa da fome. O Lula foi o cara que jamais entregou SAMU no nosso país, no nosso Brasil.
Coisa que o Bolsonaro não entregou nem o pneu, imagina uma SAMU. O Lula foi o cara que mais já criou projetos durante esse tempo que já está como presidente. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha e vamos votar no PT, galera. Vamos botar todos no partido do PT. Vamos acabar com a regalia desses bolsonaristas vagabundos na política. Tchau e obrigado.